nesse momento de saudação, eu me sinto dividido. É como se habitassem em mim dois sentimentos, se não opostos, certamente diversos: estranheza e alegria. Estranheza primeiro, afinal, desde outubro de 68, há um quarto de século, portanto, não pus mais os pés nesta casa. 25 anos não são pouca coisa, principalmente se pensarmos em tudo que sucedeu de 68 para cá. Então, tudo o que vivemos antes de 68 e que este prédio simboliza e evoca, assoma à minha memória como um passado que é literalmente impossível de refazer e que depende em tudo da fidelidade da nossa lembrança. É estranho estarmos aqui comemorando a restauração do espaço, sabendo claramente que o tempo aqui vivido é objetivamente irrecuperável. Estamos e não estamos na velha Maria Antônia. Para os que não a conheceram antes de 68, e é muita gente, basta ter menos de 40 anos, estamos em um centro universitário, um centro cultural a mais, entre outros. Para os que, como eu e tantos dos presentes, fizemos nossos anos de aprendizado aqui, nossa velha especialização, nosso doutorado de antigo regime, só tese, sem cursos, e começamos aqui a nossa carreira docente, onde estamos? Para estes últimos, a Maria Antônia e suas adjacências, a Maria Antônia só pode existir como um fato de cultura, um estado de espírito, um modo de ser intelectual e de ser professor na São Paulo dos anos 50 aos 60. Em suma, um complexo de sentimentos, atitudes, juízos de valor que levaremos conosco, mesmo sem o perceber, para onde quer que estivermos, para espaços díspares que não guardam nenhuma relação com as colunas gregas deste edifício um tantinho eclético. Mas, enfim, hoje nós nos alojamos nos edifícios funcionais da cidade universitária. Estamos trabalhando em nossos cargos de responsabilidade. Somos reitores, pró-reitores, diretores de unidade, de museu, somos presidente de editora, somos coordenadores de comunicação social, pesquisamos em nossos laboratórios, trabalhamos com nossos computadores, até mesmo saímos daqui, fundamos outras universidades, ensinamos em algum dos campi do interior, vamos dar aula fora, fazer pesquisa talvez nos Estados Unidos e na Europa. Tudo se dispersa, mas nos momentos de introspecção mais funda, nos surpreendemos ao perceber que o nosso superego nos dita exigências, nos aguilhoa com escrúpulos, nos ilumina cruamente com pensamentos e palavras que aprendemos no tempo da Maria Antônia. No tempo que, por uma misteriosa conservação da energia espiritual, ainda está em tantos de nós e nos obriga a manter a nossa identidade, às vezes a duras penas. Não sou eu, certamente, a testemunha mais qualificada para fazer o inventário dos bens que a memória coletiva vai conservar. Quando comecei a fazer meu curso de letras, a Maria Antônia já era uma sólida instituição, argamassada por 2 gerações de mestres. A primeira, tão característica pelo seu feitio internacional, de alto nível. A segunda, composta dos seus discípulos privilegiados, que agora são as nossas estrelas guia. Eu sou uma espécime de 3ª ou de 4ª geração. Mas o que vi e não esqueci foi o alicerce intelectual de uma espécie de mini-universidade, a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E este nome já diz, no seu aspecto universal, a amplitude da sua ambição. Nesses 4 andares, o curso de letras funcionava ao lado da filosofia, das ciências sociais, da história, da geografia, da estatística, da matemática, da física, de parte da educação, da psicologia.
A densidade não era só física, era cultural, era psicológica. Se lembrarmos a existência de um grêmio comum, que foi a matriz de um cursinho pré-universitário onde dei aulas, em uma biblioteca comum, em um restaurante comum, teremos uma imagem da riqueza e do calor de interações que então nos envolvia. Não sei se essa rede nos dava uma concepção mais unitária do saber. Eu diria mais simplesmente que acreditávamos no valor do saber. Fôssemos bons ou maus estudantes, fôssemos professores mais ou menos brilhantes, alimentávamos todos a certeza de que fora do estudo não havia salvação. Fazíamos a ciência que podíamos. Partíamos, às vezes, quase do zero, considerando a escala dos nossos modelos europeus. Tentávamos saltos aventurosos no meio da penumbra da nossa situação precária. Mas o desejo das luzes era pungente, era assíduo e não nos largava nunca. Queríamos saber, ousávamos saber e estávamos dispostos a pagar o preço desse atrevimento. Queríamos aprender e do pouquinho que sabíamos, queríamos ensinar tudo. Na Maria Antônia, os professores davam muitas aulas. O avental e o giz não nos abandonavam. Na tripartição que ora se faz, quando se trata de enumerar os deveres de uma universidade, ensino, pesquisa e serviços à comunidade, não há dúvida de que o ensino prevalecia, quase que por uma profissão de fé em nosso ofício. A nossa proposta era ser bem formados para bem formar, o que não significava que dentro daquela mesma parcimônia de recursos deixássemos de pesquisar, o que não raro se transformava em uma atividade autodidática febril, exercida paradoxalmente no âmago de uma instituição acadêmica. Não desprezo, nem lamento o caráter, às vezes dramático e lacunoso, dessa atividade de pesquisa em mais de um canto solitária. Produziu alguns frutos admiráveis, que hoje mal conseguimos imitar. Sem dúvida, a especialização que veio depois, que se agudizou na prática da pós-graduação entre os anos 70 e 80, terá multiplicado as pesquisas pontuais, sem as quais o conhecimento não se diferencia. Mas o desejo, talvez temerário, de ver nexos entre as partes e o desejo de ver além da especialidade que se escolheu depende de motivações filosóficas e políticas mais amplas, que só o estilo Maria Antônia pode suscitar. O ideal atual da interdisciplinaridade é um ideal de síntese nova entre dois valores que até bem pouco pareciam contrapor-se irremediavelmente: o espírito de conjunto e o gosto do objeto circunscrito, fechado nos seus limites. A ciência não deve partir de sínteses acabadas, hoje nos ensinam, mas tampouco deve recusar, por princípio, o esforço de atingir, em algum tempo, alguma visão integradora. Aqui se procurava, com aqueles parcos recursos, sentir essa visão integradora. Eu disse que o ensino prevalecia e que a pesquisa buscava arduamente abrir os seus caminhos. Se volto agora o meu olhar para as relações que aquela mini universidade buscava entreter com a sociedade que a envolvia e que hoje se diz um tanto idilicamente com a comunidade, o que me vem à memória é, sobretudo, o crescente engajamento político que levou tantos de nós, professores e estudantes, a abraçar as bandeiras do desenvolvimento nacional, da liberdade, da justiça social, nos anos que marcam a virada ditatorial de 64 a 68. O engajamento traduziu-se em passeatas, a maioria das quais reprimidas com gás lacrimogêneo e a patadas de cavalos. Depois vieram as paritárias, que desejavam ser a nossa revolução cultural. Enfim, a temperatura política cresceu rapidamente entre maio e setembro de 68. O que aconteceu depois é de conhecimento geral,
e certamente estamos aqui para pintar o reverso daquele cenário final estúpido e violento. E nesta recordação há sempre um momento para aqueles que, depois de 68, tentaram resistir e encontraram a morte. A estranheza de que falei no início, hoje se mistura com natural alegria. Este prédio foi devolvido à Universidade de São Paulo. Uma parte da dívida foi paga. Fiquemos bem satisfeitos. Nem sempre a história é tão generosa com os vencidos. Os professores enxotados daqui e logo depois caçados pelo AI-5 puderam voltar 10 anos depois com a anistia. Alguns prosseguiram a sua carreira intelectual e criaram obras dignas da seriedade em que foram formados. Outros atiraram-se à militância política e exerceram ou exercem ainda cargos eminentes. Só o futuro dirá o que ficou do passado Maria Antônia em suas carreiras. Vejo que nesta reinauguração muito está presente desse passado, não como depósito, mas como propósito. Há uma livraria da EDUSP, esta editora extraordinária, que trouxe ao coração da universidade a paixão do livro, que, perdoe-nos a imodéstia, é apanágio da Maria Antônia. Vejo a exposição de Mário de Andrade, e quem não sabe da íntima vinculação do grande crítico e poeta com a geração dos nossos maiores mestres, sobretudo nas áreas das letras e das artes. Vejo a presença ativa e competente do Instituto de Estudos Brasileiros e do Museu de Arte Contemporânea nas exposições. Vejo que se destina um bom espaço a cursos de extensão para professores de primeiro e segundo grau, o que é um dever imperativo que nos legou a antiga Faculdade de Filosofia, tão entranhadamente preocupada na formação dos docentes de ensino médio. Hoje uma bandeira difícil de carregar e por isso mesmo ainda mais nobre. Vejo espaço dedicado à SBPC, entidade tão ligada àquela mesma faculdade pela sua vocação de fazer política cultural no sentido mais amplo do termo. Para quem conheceu e viveu a antiga Maria Antônia, este centro universitário, que agora se inaugura, tem tudo para ser um lugar em que o culto é semente da cultura. Quem diz cultura diz futuro. É por isso que as testemunhas de um passado estão aqui, dizendo presente a bela obra que esta reitoria, pelas mãos da Coordenadoria de Comunicação Social, nos está entregando neste momento. Temos um obrigado a dizer. Um obrigado ao senhor reitor e um obrigado ao colega Vítor, que foi o fator dessa transformação. Muito obrigado.